amigas inscritos do meu canal, tudo bem com vocês? Olha, pessoal, acabei de criar esse modelo, tá fresquinho saindo do forno e gostei muito do resultado dele. Fiz ele, ó, com a flor Jéssica, aquela flor do vídeo que eu já fiz pra vocês. Aqui eu criei a flor Jéssica pela metade, tá? Na verdade, eu acabei de fazer, eu nem apliquei as pérolas, eu vou colocar uma pérola aqui no meio de cada florzinha. Tem a pérola ali do meio também. Então, eu acabei aqui de terminar e já tô trazendo o modelo fresquinho pra vocês estarem vendo. Aqui, pessoal, eu trabalhei essas borboletas, tá? Eu desenvolvi a técnica dessa borboleta, que é uma borboleta que fica assim, com a asinha aberta, parece que tá até batendo mesmo a asa. Fica muito delicada essa borboleta. Na verdade, eu já fiz uma borboleta lá no tapete Leandra. Só que a técnica é quase a mesma, mas eu desenvolvi uma técnica diferente. A partir daquela técnica, eu consegui criar essa outra borboleta, que deixa o trabalho assim mais bonito, deixa a borboleta mais natural. Então, pessoal, eu vou trazer pra vocês no vídeo de agora a borboleta, tá? O tapete ficou assim. Foi o primeiro modelo que eu inventei aqui desse formato. Não, na verdade não ficou assim tão bom. O próximo que eu fizer, acredito eu, vai ficar melhor. Mas se Deus quiser, eu quero trazer o vídeo dele pra vocês também estarem tendo conhecimento aqui, tá? Dos pontos, o que eu trabalhei, como que ficou bonito esse tapete, pessoal. O Polaco acabou de chegar aqui, né? O meu gatinho Polaco, que é meu modelo aqui dos meus tapetes, né, Polaco? Todos os meus bichos gostam de tirar foto em cima dos meus tapetes. E eu vou trazer, pessoal, se Deus quiser, o vídeo pra vocês dele também, se tudo der certo. Mas no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a técnica das borboletas que eu desenvolvi, tá, pessoal? Então vamos lá pro vídeo começar as borboletas. Como eu disse pra vocês, essa borboleta com a asinha aberta, que parece que tá batendo, eu desenvolvi agora, tá? Acabei de criar essa técnica nesse trabalho desse tapete. Essa borboleta, ela tá no meu tapete Leandra. Na época, as meninas aí do grupo me pediram pra tá descobrindo como fazia a borboleta. Eu fiz o vídeo daí com a borboleta no tapete Leandra. E passado algum tempo, eu vi o vídeo de uma americana que estava fazendo a mesma borboleta. Então, acredito eu que a criação seja dela. E daí eu fiz o vídeo do tapete Leandra com a borboleta e sempre utilizei nos meus trabalhos, mas porém eu achava assim que era bonito, mas que não estava muito legal, porque eu queria a asinha da borboleta aberta. Porque no tapete Leandra, essa borboleta, ela é feita tanto a parte de cima como a de baixo em pontos pipoca. Nessa daqui, eu só fiz a parte de baixo em pontos pipoca e na parte de cima foi onde eu desenvolvi a técnica para deixar a asinha da borboleta aberta. Eu já tinha feito outras vezes a asa da borboleta aberta, mas eu tinha utilizado uma técnica diferente, então não tinha ficado muito legal. Agora essa ficou do jeito que eu queria. Então eu quero mostrar para vocês poderem estar aplicando no trabalho de vocês também. Deixa um resultado muito bonito, como vocês viram lá no trabalho. E vocês podem estar empregando em qualquer trabalho, pode estar sendo feito em linha fina também. Vocês podem estar utilizando em trabalhos ovais, em trabalhos retos, retangulares, quadrados, redondos. Só que daí, para cada trabalho, por exemplo, trabalho oval, trabalho redondo, tem os aumentos, que eu vou estar explicando agora para vocês. Tem que ter um aumento na borboleta para não repuxar o trabalho. E vou passar para vocês todas as técnicas e vou explicando conforme eu for fazendo a diferença dessa e a diferença da outra do tapete Leandra. Aqui, pessoal, eu tô com essa base, tá? Que já tava pronta aqui para adiantar o vídeo, eu não quis perder tempo fazendo outra. Então, já peguei essa base aqui que tá em pontos trança, ó. Ela tá virada, mas ela é feita naquele ponto trança, que eu fiz o tapete doçura com esse ponto trança aqui, muito bonito. E peguei essa base aqui só para poder mostrar para vocês a execução da borboleta, para vocês poderem estar realizando no trabalho de vocês também. Aqui, pessoal, nessa base eu vou mostrar para vocês o passo a passo dessa técnica que eu desenvolvi aqui para estar criando essa borboleta. Eu vou iniciar aqui na minha agulha um nozinho inicial, vou fazer aqui na minha agulha. Mas vocês podem estar prendendo diretamente na base e fazendo com
um nozinho aqui na base, tá, pessoal? Só que fazendo nozinho aqui na agulha fica mais fácil para iniciar aqui esse tipo de trabalho, mas vocês podem dar o nozinho de vocês como vocês quiserem. Então, estando pronto aí o trabalho de vocês, onde vocês queiram estar aplicando a borboleta, vocês vão iniciar assim, ó, eu vou pegar aqui em qualquer lugar, vou pegar aqui, vocês vão iniciar, ó, o ponto alto tem essas duas cordinhas, nós vamos iniciar aqui, ó, tanto o ponto alto como o meio ponto, ponto baixo, tem essas duas cordinhas. Então, em qualquer ponto que vocês tenham trabalhado, vai dar certo. Vocês vão iniciar aqui, ó, pegando nessa cordinha de trás apenas, tá? Eu vou pegar aqui na cordinha de trás e vou iniciar fazendo um pontinho baixo. Vou fazer um ponto baixo e uma corrente. Aqui eu vou pular um ponto de base. Vou laçar a minha agulha e vou vir no próximo, trabalhando 5 meios pontinhos altos. A borboleta do tapete Leandra, ela não tem esse ponto baixo e nem essa corrente. Essa técnica eu desenvolvi aqui agora, para poder fazer essa borboleta. Lá no tapete Leandra, aquela lá não tem. Então, aqui fiz os 5 meios pontos altos, eu vou vir aqui, ó, e vou pegar e vou prender para fazer uma pipoquinha. Prendo e faço 2 correntinhas de separação. Laço a minha agulha, pulo um ponto da base, venho no próximo e novamente eu faço a repetição dos 5 meios pontinhos altos. A borboleta que tá no tapete Leandra, a primeira carreirinha da borboleta é feita dessa maneira também, com os 5 meios pontos altos. Porém, com a diferença que aqui eu tenho o ponto baixo, a corrente e pulo um ponto de base, tá? Lá no tapete Leandra não tem essa modificação aqui, eu fiz agora. Então, lá, opa, lá é diferente. Então, tiro aqui a minha agulha, pego aqui, ó, e fecho fazendo a minha pipoquinha. Eu vou prender e vou fazer uma corrente. Eu vou pular novamente um ponto da base. E vou vir aqui, ó, pulei um ponto de base, venho no próximo e prendo igual eu prendi no início, pegando apenas, ó, a argolinha lá de trás. Aqui é outra técnica que eu desenvolvi para poder fazer a borboleta, diferente do tapete Leandra. Venho no próximo ponto, ó, só na cordinha de trás e vou pegando e prendendo e fazendo um pontinho baixo em cada um, apenas, ó, na argolinha de trás. Essa argolinha da frente aqui do ponto, ela vai ficando aqui assim, ó, tipo como se fosse um relevinho, e depois nós vamos vir trabalhando nela. Aqui, a técnica já tá diferente. No tapete Leandra, após as pipocas, eu tinha um cordão de correntes para fazer a separação de uma borboleta e outra. Aqui, eu venho trabalhando os pontinhos baixos, pegando apenas na cordinha de trás, para poder dar a distância entre uma borboleta e outra. Então, no trabalho de vocês, vocês têm que contar a quantidade de pontos que tem no trabalho, onde vocês vão estar aplicando, fazer a soma para ver qual vai ser a distância entre uma borboleta e outra, tá? Então, vamos supor que, ou se vocês quiserem também, a borboleta bem pertinho uma da outra, aí fica a critério a escolha de vocês. Então, esses pontinhos baixos que eu venho fazendo seriam, no caso, como se fosse aquela corrente lá do tapete Leandra, que é a separação entre uma borboleta e outra. Vocês podem apenas dar 1, 2 pontinhos, cortar o fio e arrematar, e contar a quantidade de pontos desejada, ou que necessite ir para o trabalho e iniciar novamente da mesma maneira como eu iniciei aqui, ou vocês podem passar direto, tá? Fazendo os pontinhos baixos até chegar na outra borboleta, onde vocês vão iniciar novamente os pontinhos pipoca. Então, eu preferi fazer assim, tá? E com os pontinhos baixos até onde eu quero a minha outra borboleta, ou até onde o meu trabalho necessite e permite eu estar fazendo a outra borboleta, do que cortar o fio e arrematar para não ficar muito nó lá atrás. Nesse tapete que eu fiz agora, que eu acabei, eu tinha uma quantidade de 9 pontinhos baixos para poder fazer a outra borboleta. Porque eu contei a quantidade naquela parte arredondada de pontos e dividi para eu ter 3 borboletas centralizadas,
tá? Mas dependendo do trabalho que vocês estejam fazendo, vocês mesmos podem estar escolhendo aonde vocês querem a borboleta. Tá, pessoal? Não é uma regra isso, tá? Uma quantidade determinada de pontos. Não, depende do que vocês vão fazer e onde vocês queiram estar aplicando a borboleta. Então, vamos supor que vocês estejam fazendo um trabalho onde vocês queiram uma borboleta em um determinado lugar, mas aí vocês querem uma borboleta muito lá longe. Aí vocês podem estar cortando o fio e arrematando. E lá começando a outra borboleta, da mesma maneira, sempre iniciando igual aqui. Se for um espaço muito pequeno, de separação entre uma borboleta e outra, não compensa ficar cortando o fio e arrematando porque dá muito trabalho. No caso, foi o que eu fiz aqui. Então, eu vim com os pontinhos baixos, pegando apenas o pontinho de trás, a argolinha aqui de trás, ó. E essas argolinhas que me sobraram na frente, eu vou vir trabalhando os pontos nela depois. Então, aqui, ó, eu tenho 2, 4, 6, eu tenho 8 pontos de distância entre uma borboleta e outra, tá? Esse daqui, pessoal, essa medida aqui de 8 pontos, 8, 9 pontos, é a distância mínima entre uma borboleta e outra. Não dá pra deixar menos, porque na hora que eu for abrir a asinha da borboleta, se uma estiver muito pertinho da outra, não vai dar certo. Então, no mínimo, 8 pontos de distância uma da outra, tá? Para poder dar certo o trabalho na hora de abrir a asinha. Então, aqui eu tenho 8 pontos, eu vou fazer 10. Vou vir aqui 9, 10, pegando, ó, na cordinha de trás. Cheguei aqui onde eu quero a minha outra borboleta, eu vou fazer novamente uma corrente, porque eu já tenho ponto baixo. Vou laçar a minha agulha, vou pular um ponto da base e vou vir no próximo. E, novamente, eu inicio aqui os 5 meios pontinhos altos para estar formando a pipoquinha, que é a parte de baixo do corpinho aqui da borboleta. Então, fiz os 5 meios pontinhos altos, eu vou tirar aqui a minha agulha, vou vir aqui, ó, nesse primeiro pontinho, e vou puxar, formando aqui a minha pipoca, vou prender e vou fazer 2 correntes. Vou pular um ponto da base e vou vir no próximo. Novamente, eu repito os 5 meios pontinhos altos, para estar formando aqui outra pipoca. 4, 5. Lembrando, pessoal, que aqui é um trabalho reto, então, em trabalhos retos eu não tenho aumento. Então, essa quantidade de correntes aqui, que eu trabalho aqui dentro, e essa correntinha aqui já é o suficiente para eu fazer no meu trabalho reto. No trabalho oval e no trabalho redondo, vocês podem estar fazendo da mesma maneira, só que não pulem mais pontos de base aqui. E nem aumentem correntes aqui, porque daí não vai ficar legal o trabalho. Vocês podem estar aumentando, o aumento pode ser feito aqui no meio, nessas correntes, ou na próxima carreira que eu vou vir explicando para vocês, também é o lugar de fazer aumento. Então, aqui, essas 2 correntes, pra mim, é suficiente porque o meu trabalho aqui, a minha base tá reta, tá? Mas no trabalho de vocês, se for o trabalho oval, vocês vão ter que estar fazendo os aumentos. Os aumentos podem ser aqui e podem ser lá atrás. Pode ser feito os 2 aumentos ao mesmo tempo. Ou vocês podem estar fazendo apenas um. Conforme eu vier trabalhando, eu vou explicando pra vocês. Então, aqui eu fiz a segunda pipoquinha, tá? Prendi e fiz uma corrente. Novamente, eu pulo um ponto de base, venho no próximo, laçando a cordinha de trás. E fazendo aqui os meus meios pontos, os meus pontinhos baixos, só na argolinha de trás, para fazer o espaçamento entre uma pipoca e outra, que vai formar minha borboleta. Então, se eu fiz 10 pontinhos baixos aqui, e eu quero as minhas borboletas todas centralizadas com a mesma distância, novamente eu sigo aqui, tá? A mesma quantidade de pontinhos baixos. Novamente eu faço os 10 pontinhos baixos para poder ter a distância entre uma e outra igual. Mas aí fica a critério de vocês, conforme vocês estejam fazendo o trabalho de vocês aí. Então, aqui eu vou fazer só 2, para não ficar muito longo o vídeo, vou fazer só 2 borboletas, só para vocês entenderem. Então, aqui eu vou cortar o meu fio e arrematar e vou voltar na próxima carreira explicando para vocês. Ó, já estou com o meu nozinho inicial e está assim o meu trabalho, ó. Agora,
eu vou vir fazendo a próxima carreira em pontos altos. De que maneira? Então, feito isso aqui no trabalho de vocês, eu vou iniciar aqui, ó, pertinho, tá? Então, em cada ponto aqui da base, eu vou fazer o ponto alto. Até chegar ali na minha borboleta, no comecinho da minha borboleta, na minha pipoca. Então, venho aqui, ó, um ponto alto em cada ponto da base. Reparem que aqui eu cheguei, ó, aqui está o pontinho baixo lá atrás, tá? Aqui tá o ponto de base que eu pulei. Nesse ponto de base que eu pulei, eu vou entrar com a minha agulha normalmente e vou puxar aqui, ó, fazendo o meu pontinho alto. Vai ficar assim, ó. Ficou assim. Aqui, eu vou fazer uma correntinha de separação, vou laçar a minha agulha, vou vir de trás pra frente, dentro aqui, ó, desse espacinho, e vou descer aqui, ó, nesse ponto de base que eu pulei, eu desço. E aqui atrás eu faço um meio ponto alto. Pego aqui mais uma corrente, laço novamente a minha agulha e venho aqui, ó, nesse primeiro pontinho ao lado da pipoca, que é aquele ponto que eu pulei. E faço um ponto alto. Agora aqui eu estou, ó, com aquelas cordinhas que me sobraram na frente. Então, eu venho aqui, ó, pegando na cordinha e aqui eu trabalho os meus pontos altos. E essa carreirinha de pontinhos baixos, que foi feita para poder ter a divisão entre as borboletas, ela fica escondida lá atrás, essa carreirinha, ela não aparece. Então, por esse motivo que eu venho trabalhando os pontinhos baixos na hora da separação entre uma borboleta e outra, por isso que eu venho trabalhando apenas na cordinha de trás do ponto, para me sobrar essa aqui na frente, onde eu vou estar fazendo aqui os meus pontinhos altos e depois escondendo ela. Então, eu trabalho meus pontos altos aqui e ela fica escondida lá atrás. Diferente da borboleta do tapete Leandra, onde eu tinha uma corrente, né? O meu espaço entre uma borboleta e outra era a corrente, né? O cordão de correntes, que porém, na hora que a gente vinha trabalhando aqui a carreira de pontos altos, aquele cordão ele ficava aparecendo. Então, aquilo me incomodava. Então, fazendo dessa maneira, não tem como aparecer. Então, meus pontinhos baixos, que no caso é onde eu tô fazendo a separação entre as borboletas, ele fica escondido. Ó, vou puxar aqui pra vocês verem. Conforme eu trabalho os pontos altos, ó, ele fica escondido lá embaixo. Então, eu não tenho aqui aquele cordão igual eu tenho na borboleta do tapete Leandra. Aquele cordão de correntes, a gente quando vem trabalhando por cima dele, ele, mesmo que a gente, assim, não quer, ele fica meio que aparecendo. E dessa maneira não, ó. Os meus pontinhos baixos vão ficar escondidos lá atrás e os meus pontos altos estão sendo trabalhados aqui na frente. Então, eu cheguei aqui, ó, na próxima pipoca, aqui está aquele pontinho de base que eu pulei. Eu venho normalmente dentro dele, ó, e faço um ponto alto. Eu pulei esse ponto aqui, pessoal, antes da pipoca e depois da pipoca, e deixei a corrente aqui, que é pra poder ficar certinho e não repuxar, tá? O ponto alto aqui, ele fica em cima da corrente, que eu fiz aqui anteriormente. Então, dessa maneira, a minha corrente, ela fica escondida e eu tenho a minha pipoca do jeito que eu queria que ela ficasse. Então, eu venho aqui, laço a minha agulha agora, ó, novamente eu entro de trás pra frente e desço nesse pontinho de base aqui, ó, que eu pulei. E aqui atrás eu faço um meio ponto alto. Uma corrente de separação, laço aqui a minha agulha, ó, e venho já nesse primeiro pontinho de base que eu pulei. Então, essa corrente aqui, pessoal, depois, antes e depois das pipocas, onde eu tenho o ponto baixo e a corrente, é pra não repuxar a minha pipoca, tá? Pra ela ficar do jeito que eu queria que ela ficasse. Por isso, eu coloquei a correntinha aqui, tá? Com o pontinho baixo, antes do pontinho baixo. Que é pra poder agora, nessa carreira que eu venho trabalhando o ponto alto, olha como se assenta certinho a pipoca. Então, ficou da maneira que eu queria. Aqui, novamente, eu venho aqui, ó, somente na cordinha da frente, trabalhando os meus pontinhos altos e escondendo lá atrás a minha carreirinha de pontos baixos. E assim, eu consigo chegar lá na minha outra pipoca e tá realizando o meu trabalho.
Então, aqui eu tô fazendo só 2 borboletinhas, apenas para vocês verem o passo a passo e poder estar fazendo aí no trabalho de vocês. Mas caso vocês tenham alguma dúvida, pessoal, pode me chamar no meu particular, tá? Ou pode deixar comentários aqui nos vídeos, conforme der o tempo aí eu vou respondendo a todos. Inclusive, tenho muitos pedidos aí do pessoal para estar fazendo trabalhos. Conforme der o meu tempo, pessoal, eu vou estar respondendo a todos e trazendo todos os pedidos. Então, aqui, pessoal, fica assim, ó. Então, ficou assim a primeira carreira aqui da borboleta. Agora, nós vamos vir trabalhando dentro desse cordão aqui, ó. Dentro dessa correntinha. Essas correntes que ficam aqui atrás, elas vão ficar sem trabalhar nelas agora, tá? Por enquanto, é só aqui nesse cordãozinho do meio. Então, eu vou arrematar aqui e já volto mostrando. Então, aqui, pessoal, novamente, ó, eu já tenho o meu nozinho inicial na agulha. E vou trabalhar agora nesse cordãozinho. Então, feito isso aqui, feita a primeira carreirinha de pipocas, os pontinhos altos tampando aqui essa parte de trás dos pontinhos baixos, eu venho no meinho aqui, ó, das minhas pipocas, e aqui eu começo o meu trabalho. Só que igual na carreira da pipoca, dessa primeira pipoca aqui da carreira de baixo, igual aqui, eu vou começar a trabalhar aqui, ó. Eu venho nesse primeiro pontinho, que tá aqui, ó, aliás, é no último, né? Aqui, que a gente vem trabalhando de lá pra cá, então, o último ponto. Esse ponto que está do lado da pipoca. Eu vou iniciar da mesma maneira, ó. Eu venho pegando a cordinha de trás e inicio aqui pra começar o meu trabalho aqui dentro. Então, eu venho aqui, vou iniciar da mesma maneira. Vou fazer aqui um pontinho baixo, aqui dentro, e uma corrente. Feito isso, eu já vou vir aqui, ó, direto dentro dessa argolinha aqui entre as pipocas, eu venho direto aqui, ó, com a minha agulha e puxo fazendo um ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo, eu vou subir aqui 2 correntes, vou voltar aqui dentro e vou trabalhar um ponto alto, 2 pontos altos, um ponto alto duplo. Fiz o ponto alto duplo, vou subir aqui 3 correntes e vou fazer um pontinho picô. 3 correntes, um pontinho picô fechado, tá, pessoal? Que eu já expliquei pra vocês, que é quando a gente tira as laçadinhas todas de uma vez. Fiz o pontinho picô fechado, vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas e vou descer aqui no meio e vou prender com um pontinho baixo. Então, ficou assim, ficou tudo isso daqui dentro aqui desse espacinho da corrente. Essa é a primeira asinha da borboleta. Então, eu tenho aqui 2 correntinhas, 2 pontos altos, um ponto alto duplo, um picô e desci 4 correntes. Desci 4 correntes porque é a altura do ponto alto duplo. Aqui, pessoal, é aquela mesma técnica que eu falo pra vocês, que eu chamo de técnica de trás pra frente. Eu fiz o trabalho de um lado, quero repetir do outro lado igual. Ah, mas eu tenho dúvida, não sei como que eu faço. Então, eu conto de trás pra frente, aqui nessa parte que está pronta, e venho do outro lado trabalhando. Então, aqui o que que eu tenho? Tenho 4 correntes e um pontinho picô. Então, aqui agora eu subo 1, 2, 3, 4 correntinhas. Ah, mas eu tenho pontinho picô. Então, eu subo mais 3 correntinhas e formo aqui o meu pontinho picô fechado. Formei o pontinho picô fechado, o que que eu tenho? O ponto alto duplo. Então, eu laço 2 vezes, venho aqui, pontinho alto duplo. Depois do ponto alto duplo aqui, o que que eu tenho? 2 pontinhos altos e 2 correntes. Então, eu venho, 2 pontinhos altos, e tudo isso está dentro do mesmo espacinho daquela corrente. Tá tudo aqui, ó, no espacinho da corrente, entre uma pipoca e outra. Então, eu tenho aqui a repetição desse lado do que eu fiz aqui, e novamente 2 correntinhas, venho no mesmo espacinho, e aqui eu prendo, ó, com um ponto baixíssimo. E
faço uma correntinha. Já venho aqui, ó, nesse primeiro ponto e entro dentro, ó, desse primeiro pontinho que está ao lado da pipoca, pegando apenas a cordinha de trás e faço o meu pontinho baixo. E venho trabalhando o meu pontinho baixo, ó, dentro das argolinhas que estão lá atrás. Dessa maneira vai ficando o relevinho novamente para eu vir trabalhando depois os pontos altos. Então, eu vou até lá na minha outra pipoca, fazendo os pontinhos baixos, para poder iniciar essa parte de cima aqui da asa da borboleta. Então, aqui, pessoal, ó, fica as duas asinhas da borboleta. Pessoal, a borboleta vai ficando assim, ó. Aqui fica esse buraco, tá? É assim mesmo. Depois nós vamos vir preenchendo. E aqui tá a primeira asinha da borboleta, aqui está a segunda, que depois nós vamos abrir conforme nós viermos trabalhando. Então, aqui, ó, eu vou até lá na outra pipoca, com os pontinhos baixos, pra poder iniciar aqui e formar as duas asinhas novamente da borboleta. Eu vou até lá e já volto. Então, aqui, ó, vim trabalhando os meus pontinhos baixos. Cheguei aqui, ó, no último ponto alto, fiz o meu último pontinho baixo, vou subir uma corrente. Novamente, eu vou vir direto aqui dentro, ó, dessa argolinha, vou puxar, fazendo um ponto baixíssimo. Vou subir aqui duas correntes, vou laçar a minha agulha e vou começar a trabalhar os meus pontos para formar a primeira asinha da borboleta. Então, dois pontos baixos, aliás, dois pontos altos, perdão, duas laçadas na agulha, um ponto alto duplo. E vou fazer novamente aqui as 3 correntinhas e fazer o meu picôzinho fechado, onde eu tiro as laçadinhas todas de uma vez. Vou fazer aqui 4 correntinhas e vou descer e vou prender aqui dentro do mesmo espacinho com um ponto baixo. Então, aqui eu formei a primeira asinha aqui da borboleta desse lado. Então, agora eu subo 4 correntes e mais 3 para poder ter o meu pontinho picô. Faço aqui o meu pontinho picô fechado, laço 2 vezes, meu fio tá embolando todo. Desço novamente, fazendo novamente um ponto alto duplo, agora desse lado. Vou fazer 2 pontinhos altos. E vou fazer a corrente para finalizar. 1, 2. O mesmo espacinho, finalizo com um ponto baixíssimo. Finalizei com ponto baixíssimo, faço uma corrente e já venho aqui, ó, nesse primeiro ponto, pegando a cordinha de trás e prendo fazendo os meus pontinhos baixos. Então, aqui eu vou trabalhar os meus pontinhos baixos até eu chegar lá, na onde eu tenho que trabalhar novamente e fazer a mesma repetição na outra borboleta. Então, é dessa maneira que vocês vão estar fazendo, ou se preferirem, pode estar cortando o fio e arrematando como eu expliquei. Então, aqui eu quero explicar uma coisa pra vocês, pessoal. Essa borboleta aqui, eu desenvolvi essa técnica aqui agora. Eu acabei de criar e já tô passando pra vocês. Se vocês quiserem, pode estar fazendo aquele cordão igual o do tapete Leandra, tá? Mas dessa maneira aqui, fica mais fechadinho, ó. Reparem na carreira de baixo, como que não aparece os pontinhos baixos. Então, eu preferi trabalhar dessa maneira do que fazer a corrente. Porque dessa maneira, o espaçamento aqui entre uma outra, eu tenho que trabalhar o fio até chegar aqui pra fazer a outra. E com essa técnica aqui, os meus pontos baixos aqui vai ficar escondido pela outra carreira e eu não vou ter aquele cordão aqui que dá pra ver que eu não gosto nos trabalhos. Só uma passação de carro de som aqui tá difícil. Então, aqui fica assim, pessoal. Vou afastar aqui pra vocês verem. Vai ficando assim, ó. Aqui eu tenho as 2 asinhas da borboleta, que já estão prontas, que vai se assentar agora na terceira carreira, porque eu tenho que trabalhar mais uma carreira de pontos altos, e na terceira carreira de pontos altos é que eu tenho aquele resultado. Então, agora eu vou vir trabalhando os pontos altos para poder continuar aqui a minha borboleta. Então, eu vou fazer o meu nozinho inicial aqui na minha agulha. Opa, desfiou aqui o meu fio. Vou fazer aqui o meu nozinho inicial e vou
começar a trabalhar os meus pontinhos altos. Então, eu venho aqui, ó, no meu pontinho alto e começo a trabalhar escondendo essa carreira de pontinhos baixos que eu fiz ali pra poder chegar até na outra borboleta. Vou subir as 3 correntes e vou vir trabalhando aqui ponto alto em cima de ponto alto. E agora aqui nós temos que dar o formato já da borboleta, já começa a se formar a borboleta. Então, eu trabalhei os pontos altos até aqui. Aproximar mais. Aqui está o meu último ponto baixo da carreira anterior, eu trabalhei nele. Aqui, eu vou fazer um meinho aqui da borboleta, onde nós vamos estar tampando agora esse buraco. Então, aqui eu venho, faço aqui uma corrente de separação, laço 2 vezes a minha agulha e venho aqui, ó. Vou descer nesse pontinho do meio, que tá bem aqui, vou puxar aqui assim a asinha da minha borboleta, vou segurar. Eu vou descer, ó, nesse pontinho, vou puxar aqui. Dei uma apertadinha aqui no fio, pessoal, na hora de tá puxando aqui, pra não ficar muito solto. Aqui eu venho, ó, e tiro 2 laçadinhas, fico com 3 e tiro as 3 de uma vez. E faço isso aqui, ó, dou uma puxadinha. A asinha da minha borboleta ficou aqui desse lado. Faço uma correntinha, laço a minha agulha e já venho aqui, ó, trabalhando os pontos altos, pegando nessa cordinha do ponto que ficou em relevo aqui, ó. A minha posição aqui não me ajuda muito, pessoal, em relação à câmera, fica meio difícil de trabalhar. Aqui eu começo a trabalhar os meus pontinhos altos, ó. Então, eu vou vir novamente, pegando apenas o relevo do ponto e trabalhando os meus pontos altos, pra poder tá escondendo aquela carreirinha de pontinhos baixos que eu fiz, pra poder chegar lá na outra pipoquinha e trabalhar fazendo aqui a minha borboleta. Venho trabalhando os meus pontinhos altos e reparem que vai ficando bem escondidinho lá atrás, ó. Trabalhando, pessoal, os pontos altos e os pontinhos baixos vão ficando escondidos lá por trás. Então, eu venho trabalhando, pegando apenas a cordinha da frente, fazendo meus pontinhos altos até chegar na outra pipoca e fazer a mesma repetição. Então, é dessa maneira que vocês vão estar fazendo o trabalho aí de vocês. Usando essa técnica aqui, pessoal, vai ficar bem legal o trabalhinho aí de vocês, porque vai ficar escondido, ó. Aquela carreirinha lá de trás, ela fica escondida, ela não me serve pra nada, foi só pra levar o meu fio até a outra pipoca pra tá formando a borboleta. Então, eu fiz aqui o último ponto, eu vou fazer uma correntinha de separação, vou laçar 2 vezes a minha agulha e vou vir aqui, ó. Vou pegar esse ponto aqui no meinho, eu passo aqui o meu fio assim, ó. E puxo prendendo aqui, ó, esse fio pra não ficar muito solto. Tiro aqui 2 laçadas, fiquei com 3 e tiro as 3 de uma vez. E faço isso aqui, ó, dou uma puxadinha. Uma correntinha de separação, laço a agulha e já venho aqui, ó, nesse primeiro pontinho, pegando apenas a cordinha da frente pra poder fazer os meus pontinhos altos. Então, é dessa maneira que eu vou trabalhar, pra poder esconder esses pontinhos baixos lá atrás. Se for um tapete oval ou redondo que vocês estejam fazendo, que a borboleta vai ficar na volta toda, e vocês não quiserem estar cortando o fio e arrematando, então é dessa maneira que vocês vão estar fazendo a volta toda do trabalho. Então, aqui eu venho fazendo os pontinhos altos e escondendo lá atrás. Eu vou começar agora a próxima carreira de pontos altos, onde eu vou ter a finalização da minha borboleta. Diferente da borboleta do tapete Leandra, no tapete Leandra a borboleta ela é trabalhada apenas em 2 carreiras. Nessa daqui, nessa técnica que eu desenvolvi, eu preciso de 3 carreiras para tá dando formato na borboleta, para ela poder ficar assim, ó, com a asinha aberta do jeito que eu queria.
Então, aqui eu vou cortar esse fio, vou arrematar e vou voltar aqui mostrando pra vocês a próxima carreira. Então, aqui, pessoal, já comecei, ó, os meus pontinhos altos, tá? Aqui eu tô fazendo um ponto alto em cima de cada ponto alto normal, porque é apenas uma amostra para mostrar para vocês. Mas como eu disse, se vocês quiserem estar fazendo a volta toda do trabalho, então na volta toda do trabalho, se vocês forem utilizar a borboleta, por exemplo, num tapete oval ou redondo, e quiserem estar utilizando essa técnica, então a volta toda do trabalho vai ser feita assim. Então na volta toda vocês vão trabalhar dessa maneira, pegando apenas a cordinha da frente do ponto. Então aqui, eu cheguei aqui, ó, no meu último pontinho alto, antes aqui da borboleta. E aqui, agora, é que eu vou começar a dar o formato na minha borboleta. Então, aqui eu quero explicar uma coisa pra vocês. Como eu disse, essa borboleta, ela tá sendo feita aqui num trabalho que é reto, uma base reta. Se vocês forem trabalhar em trabalhos ovais ou redondos, vocês podem estar aumentando o meio aqui, como eu expliquei pra vocês, das correntes, tá? Entre uma pipoca e outra. E esse pontinho que eu tenho aqui atrás, quando eu venho prendendo aqui, ó, a asinha da borboleta aqui pra ficar uma pra um lado, outra pro outro, em trabalhos ovais e trabalhos redondos, aqui vocês podem estar colocando 2 ou 3 correntes, dependendo do ponto de vocês, pra poder a borboleta não repuxar o trabalho de vocês. Porque se não aumentar a quantidade de correntes, tá? Vocês podem, por exemplo, estar aumentando a quantidade de correntes, tanto aqui entre uma pipoca e outra, como podem estar aumentando aqui. Vocês podem estar fazendo os 2 aumentos. Então, se for um trabalho redondo, por exemplo, vai exigir uma quantidade maior de aumentos. Então, vocês podem estar aumentando aqui para 3 correntes, por exemplo, ou 4, dependendo do ponto de vocês. E aqui vocês podem estar fazendo aumentos também de 2 ou 3 correntes, tá? Para poder a borboleta não repuxar o trabalho e ficar certinho na hora que abrir o trabalho. Então, aqui, como a base é reta, eu fiz apenas uma correntinha aqui, ó, de separação. E aqui, entre uma pipoca e outra, eu coloquei 2 correntinhas. Eu prendi e fiz mais 2 correntinhas. É o suficiente para um trabalho de base reta, tá, pessoal? Então, aqui agora, na terceira carreira que eu vou formar a borboleta, lá no tapete Leandra, aqui essa parte da asinha era feita, ela foi feita com pontos pipoca. Então, aqui era 2 pipocas. E aqui foi essa técnica que eu desenvolvi diferente, para dar esse formato aqui, ó, da asinha aberta na borboleta. E agora que eu vou terminar nessa terceira carreira, é que a borboleta vai ser concluída. Então, aqui, eu já até fiz errado, pessoal. Me empolguei e vim fazendo os pontos altos. Quando vocês forem iniciar aqui a terceira carreira, vocês vão fazer assim, ó. Aqui está os 2 últimos pontos antes da asinha da borboleta. Vocês vão fazer isso aqui, ó. Vocês vão pegar a asinha da borboleta, trazer pra cá. Essa correntinha aqui, ó, nós vamos trabalhar dentro dela. Então, vocês vão trazer ela pra cá. Eu vou pegar aqui, ó. Eu fiz aqui, ó, o meu último ponto alto. Não tem corrente nenhuma de separação. Direto. Tá faltando 2 pontos aqui pra chegar na asinha da borboleta. Eu paro os pontos altos, laço aqui a minha agulha e entro aqui dentro, ó, desse espacinho. E ao mesmo tempo, eu vou pegar esse primeiro ponto alto aqui. Depois eu entro novamente dentro do espaço da corrente e pego esse. Espero que dê pra vocês verem certinho aí no vídeo. Então, eu entro aqui. Vai ser complicado pra mostrar, mas eu vou tentar. Venho aqui, ó, nesse primeiro pontinho, aqui estão os 2 pontos, ó, eu venho nesse primeiro, e aqui eu puxo e faço um ponto alto. Então, aqui ficou preso, ó, aquele cordãozinho de correntes. Eu laço novamente, entro aqui dentro dele, ó, e ao mesmo tempo eu pego o ponto alto aqui atrás, ó, e puxo. Formei 2 pontinhos altos aqui dentro. A minha asinha já ficou assim. Agora, eu venho aqui, novamente, dentro da corrente, e ao mesmo tempo eu vou pegar essa correntinha que tá lá atrás, ó, que eu deixei na carreira anterior. Então, eu venho e passo aqui e faço o meu pontinho alto. Então, feito isso, ó, eu fiquei
com a minha correntinha presa. Agora eu vou laçar a minha agulha e vou fazer isso aqui, ó. Vou vir aqui por trás e vou pegar aqui um ponto em relevo. Vou fazer isso aqui, ó. Porque aqui, pessoal, é difícil para vocês estarem pegando o ponto, por causa do fechamento desse ponto da carreira anterior. Ou então, vocês podem estar pegando aqui, ó, bem aqui nesse meinho. Vocês podem estar pegando aqui também, para estar fazendo o ponto alto, ó. Vocês podem estar pegando dessa maneira, ou vocês podem estar pegando em relevo, tá? Lá no meu trabalho, no meu tapete, eu peguei dessa maneira, eu peguei assim. Então, aqui agora eu venho novamente aqui dentro, ó, da correntinha e pego a correntinha que está aqui atrás, ó, ao mesmo tempo. Então, eu venho, faço um pontinho alto. Novamente, eu vou entrar dentro da corrente, vou pegar esse primeiro ponto que está aqui. Vou fazer outro ponto alto. Novamente, dentro da correntinha aqui, ó. A corrente está aqui, venho e pego o segundo ponto alto aqui ao lado. E trabalho ponto alto aqui dentro. Aqui eu já venho no próximo ponto e desço trabalhando os pontinhos altos até chegar lá na minha outra borboleta e fazer essa mesma repetição. Então, dessa maneira, a asinha da minha borboleta, ela vai ficando aberta do jeito que eu queria que ela ficasse. Então, aqui eu vou mostrar pra vocês como que tá ficando. Então, aqui, pessoal, vai ficando assim. A borboleta, ó, ela já dá o formatinho dela. Ela fica com as asinhas abertas, eu não tenho mais aquela pipoca aqui e dá um resultado bem bonito no trabalho, ó. Dá a impressão que a asinha da borboleta está batendo mesmo, ó, como ela fica bem delicadinha. Eu gostei muito, acredito eu que vocês vão gostar muito também dessa borboleta aí para estar aplicando nos trabalhos de vocês. Então, é só vir trabalhando ponto alto em cima de ponto alto, nessa terceira carreira, até chegar lá na borboleta. Essa carreira, pessoal, vocês não precisam estar trabalhando a cordinha da frente. Ponto alto em cima de ponto alto normalmente. Opa, aqui eu não trabalho. Aqui, ó, eu tô chegando aqui, novamente, ó, tem os dois pontos antes da minha asinha. Eu puxo aqui, ó, a minha asinha pra cá, entro aqui dentro dessa argolinha, dessa correntinha, ó, e pego ao mesmo tempo o meu ponto lá atrás. E aqui faço o meu ponto alto, entro novamente dentro dela, pego o ponto ao lado do ponto que eu trabalhei, trabalho ponto alto. Aqui novamente eu entro dentro do espaço da correntinha e laço a corrente de trás. Novamente, um ponto alto. Aqui, pessoal, se vocês tiverem dificuldade, como eu disse, para estar fazendo ponto aqui no meio, ó, pode pegar aqui embaixo, tá? Pega aqui embaixo ou pode estar fazendo o ponto em relevo. Fiz o ponto alto aqui, venho dentro aqui, ó, da minha cordinha novamente, do espaço da correntinha e pego ao mesmo tempo a correntinha lá atrás, prendendo, venho novamente no espaço da correntinha, pego aqui, ó, esse primeiro ponto, vou em cima desse primeiro ponto e puxo, fazendo o meu ponto alto. Novamente, dentro do espaço da correntinha, ó, pego o pontinho alto que está ao lado e faço o ponto alto. E continuo trabalhando um ponto alto em cima de cada ponto da base. Então, aqui, pessoal, a borboleta já está pronta e ela fica com um formato bem bonito. Ela dá um aspecto, assim, bem natural na borboleta. Ela deu um resultado muito interessante, eu gostei muito do resultado dela. Então, aqui a borboleta ficou pronta, ó. Então, aqui eu tenho a minha borboletinha, ó, de asa aberta. Reparem que fica até meio erguidinha a asinha dela, ó. Ela fica bem delicadinha, bem bonitinha. Ficou assim, pessoal. Vou afastar aqui pra vocês verem. Ficou assim, pessoal. E aqui eu tenho a minha borboleta com a asinha aberta. Então, aqui eu consegui obter o resultado que eu queria para estar fazendo a borboleta nos meus trabalhos. Depois dela pronta, é só dar uma ajeitadinha nas asinhas dela
e ela já se ajeita, ela já se assenta no trabalho, ó. Fica bem bonitinha, bem delicadinha no trabalho a borboleta. Olha que interessante, vou mostrar de lado aqui pra vocês verem, ó. Ela fica bem bonita mesmo, ó, ela dá um aspecto de naturalidade na borboleta. Então aqui, pessoal, essa borboleta aqui que eu acabei de criar, essa técnica, foi baseado naquela outra borboleta do tapete Leandra, tá? Com uma técnica diferente. Reparem, ó, que aqueles pontinhos baixos lá de trás não dá pra perceber. Diferente da borboleta do tapete Leandra, onde eu tinha o cordão de correntes, né? De separação entre uma borboleta e outra, como eu expliquei pra vocês. Então, nessa daqui eu já não tenho aquele cordão e eu consigo obter um resultado melhor no meu trabalho. Quando eu venho trabalhando meus pontos altos, pegando apenas aquela cordinha da frente, ó, eu não tenho aqui a visualização daquele cordão preso por trás, que esse cordão me incomodava muito. Então aqui eu consigo ter um resultado melhor no trabalho. Conforme der, pessoal, eu vou estar trazendo sempre coisas novas para vocês e quero agradecer imensamente. Mais uma vez, muito obrigada a todos pelo carinho. Que Deus abençoe grandemente a todos. Espero que vocês tenham gostado da borboleta. Se tiverem dúvidas, qualquer coisa, me procurem no meu particular. Conforme der o meu tempo, vou estar respondendo a todos. Não deixem de se inscrever no meu canal, ativem o sininho para receber vídeos novos. E muito obrigado, pessoal, de coração mesmo, só tenho a agradecer a vocês. Um grande beijo a todos, um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.